está no online, né, foi o que a gente viu quarta-feira no presencial. Nós vimos os conceitos básicos de ecologia. Então a gente deu início ao estudo da ecologia, né? Espera aí que a gente chegando. Beleza. Pronto. Então vamos aqui fazer uma recapitulaçãozinha do que a gente viu, para a gente poder fazer os exercícios, tá? Então bora lá, pessoal do presencial, me ajude aí. O que é ecologia, né? Ecologia é uma área da biologia que se dedica ao estudo dos seres vivos e do meio ambiente. Então a ecologia, né, que foi proposta, esse termo foi proposta pelo Ernest Haeckel, ela vai se interessar em estudar a relação dos seres vivos com o ambiente em que eles vivem, né? Como esses seres vivos interagem com o ambiente, como eles interagem entre si. Então isso é objeto de estudo da ecologia, tá? O que é a biosfera? Quem lembra? Toda a região do planeta onde há vida, né? E aí nós temos a atmosfera, que é a camada de gás que envolve o nosso planeta, a hidrosfera, que é o conjunto de água, e a litosfera, né? Então você pode ter vida em todos esses ambientes. Esse conjunto todo é chamado de biosfera. Beleza? Beleza. Pronto. Nós vimos também os níveis de organização da vida, né? Ou seja, conjunto de átomos forma moléculas, essas moléculas formam células, conjunto de células formam tecidos, esses tecidos formam um órgão, esse conjunto de órgãos forma um sistema, e esse sistema, vários sistemas formam um organismo, né? Um organismo ele é formado por vários sistemas, cardiovascular, respiratório, excretor, nervoso, tá? Para a ecologia, o que a gente vai focar mais é a partir daqui. Então, um organismo, ele representa uma espécie, né? Espécies, seres da mesma espécie, são seres que têm características semelhantes. E qual é a principal característica de um ser da mesma espécie? Quem lembra? Para ser da mesma espécie, tem que ser parecido e tem que ter a capacidade de reproduzir, de gerar descendentes, e esses descendentes têm que ser férteis, tá? Então, vários organismos, vários seres da mesma espécie em uma determinada região, eu chamo de população, né? Então, por exemplo, se eu tiver vários lobos no local, eu tenho uma população de lobos. Se eu tenho lobo e cachorro, eu tenho duas populações, certo? Várias populações diferentes no mesmo local, eu tenho uma comunidade. Um conjunto de comunidades interagindo com os fatores abióticos, eu tenho um ecossistema. E um conjunto de ecossistemas eu formo a biosfera. Certo? Pessoal do online aí, Naira, Alisson, ok? Ok. Pronto, ótimo. E aí, nós temos também o conceito de habitat e nicho, né? Vamos lá, pessoal presencial. O que é o habitat de uma espécie? É o É o local onde eles local onde vivem. É o local onde aquela vive. espécie vive, né? Onde ela se encontra. Então, quando eu falo, por exemplo, lá, o caranguejo vive no mangue. Então, o habitat dele é o manguezal. Já o nicho ecológico, quem pode me explicar o que é o nicho? É a maneira que ele sobrevive. É como aquele ser vivo interage no ambiente. É o modo de vida dele, como ele se alimenta, como ele se reproduz, quais são os hábitos de vida dele, se ele é um animal noturno, se ele é um animal que caça durante o dia, como é que ele se alimenta, como ele se reproduz. Então, todo modo de vida de um animal, né, de um ser vivo, é chamado de nicho, né? E aí, nesse caso aqui, ó, o mão pelado, o camarão, o caranguejo, todos eles vivem no mesmo habitat. Só que eles têm nichos diferentes, né? Eles têm modo de vida diferente. Então, quando dois seres vivos vivem no mesmo habitat, mas têm nichos diferentes, não vai haver competição entre eles. Porém, se você tem dois seres vivos que vivem no mesmo local e têm o mesmo modo de vida, ou seja, se alimentam das mesmas coisas, é, gostam das mesmas coisas, né, digamos assim, provavelmente vai haver competição entre eles. Isso é chamado de princípio de Gauss, né? O princípio de Gauss sugere que quando dois seres vivem no mesmo local e têm o mesmo nicho, vai haver competição entre eles até que um deles morra, tá? É, Isso aqui é o ecossistema, né? Quando nós temos os fatores vivos, que é a comunidade, né, os seres vivos, interagindo com os fatores não vivos, chuva, calor, temperatura, luz, vento, esses fatores aqui são chamados de fatores abióticos. Quando você tem os fatores abióticos interagindo com os fatores bióticos, nós vamos ter um ecossistema, tá certo? Eu até dei o exemplo para vocês do aquário, né?
Se você tiver um aquário com água, com oxigênio, com luz, mas não tiver peixe, é um ecossistema? Não, né? Porque para ter um ecossistema tem que ter os fatores abióticos, mas tem que ter também os fatores bióticos, que são os fatores vivos, os seres vivos. Beleza? Beleza. Belezinha? Pronto. E aí, gente, nós vimos também aqui o conceito de cadeia alimentar, né, que é uma sequência linear pela qual flui a energia. Sempre uma cadeia alimentar, ela começa com quem? Com os produtores, né? Esses produtores vão servir de alimento para os consumidores, que pode ser primário, né? Consumidor primário é quem se alimenta do produtor. Consumidor secundário, quem se alimenta do primário, né? Cada posição ocupada por um ser vivo na cadeia é chamada de nível trófico. Então, por exemplo, deixa eu ativar aqui meus pincéis. Pessoal, até aqui tudo bem? Pessoal do online? Sim, dá pra entender. Pronto, beleza. Tá dando para entender, né? Ah, pronto, voltei aqui para a cadeia alimentar. Né? Lembrando que na cadeia alimentar, sempre a seta aponta para quem vai se alimentar. Então, no caso aqui, ó, a seta está apontando para o caramujo, porque o caramujo é que come a planta. A seta está apontando para o lambari, porque é o lambari que come o caramujo. Então, sempre a seta aponta para quem vai se alimentar, tá bom? Numa cadeia alimentar, o fluxo de energia ele sempre diminui, né? O produtor sempre tem a quantidade máxima de energia. À medida que vai passando os níveis tróficos, essa quantidade de energia vai diminuindo, tá certo? E cada cadeia alimentar só pode ter um nível trófico. Então só existe um consumidor primário, só existe um consumidor secundário e assim sucessivamente. Ok, gente? Ó, aqui nós temos uma teia alimentar, né? A teia é um conjunto de cadeias. Enquanto a cadeia alimentar só é em uma direção, a teia alimentar ela é multidirecional, né? E na teia alimentar também você pode ter um ser vivo ocupando dois níveis tróficos diferentes. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar aqui a planta é produtor. O pardal é consumidor primário. Só que se eu analisar isso, eu analisando essa cadeia aqui, ó, planta pardal. Só que se eu analisar planta, inseto e pardal, o inseto é primário e o pardal aqui agora também ele é secundário, porque ele está comendo inseto. Então você tem que analisar todas as cadeias. Cada cadeia você vai ter um nível diferente, né? Então aqui, ó, planta, caracol, pardal continua sendo secundário. Planta, caracol, né? Caracol, coruja, o caracol aqui é primário. A coruja aqui é secundário. Mas percebam que na teia você tem o pardal ocupando dois níveis tróficos diferentes. Numa cadeia não pode, só pode ter um. Certo, gente? Até aqui. Naira, ok? Alisson? Sim. Pronto. Então, pessoal do presencial, nós já vimos isso aqui, né? Então, gente, aqui foi um resumo do que a gente viu no presencial. Então, hoje nós vamos fazer os exercícios sobre esse conteúdo aqui, tá bom? Então, aí com os exercícios também vai fixar o conteúdo melhor. Então, vamos lá para as questões. Estão vendo aí a primeira questão? Apareceu? Aparecendo, tá aparecendo. Tá todo mundo vendo a primeira questão? Posso? Sim. Pronto? Então vamos lá. Sim. Ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que ela faz no lugar onde ela vive, estamos informando respectivamente o que? Gente, aonde ela é encontrada se refere ao quê? Habitat. É o habitat. O que ela faz lá, ou seja, o modo de vida dela, já seria o nicho. Então, gabarito aqui, letra B. Habitat e nicho ecológico, tá? Porque ele pediu respectivamente. Ok a primeira? Ok. Pronto, bora para a próxima. Marca a alternativa incorreta. O conjunto de todos os organismos de um ecossistema com o mesmo tipo de nutrição constitui um nível trófico ou alimentar. Se eu tenho um conjunto de organismos que eles têm o mesmo tipo de alimentação, então eles pertencem ao mesmo nível trófico? Sim. Até aí nada demais, verdadeiro. B. O conjunto de florestas, campos, desertos e outros grandes ecossistemas forma a biosfera,
que é o conjunto de regiões do planeta em condições de sustentar a vida de forma permanente. Verdadeiro ou falso? Falso porque tem os rios também, os mares. Não, mas, oh meu Deus do céu, criatura. Ele está falando de modo geral. Ué. Floresta, campo, Ah, então tá deserto certo. e outros grandes ecossistemas. Então tá Ah, então verdadeiro, tá certo. né? Ok? C. Os ecossistemas são unidades funcionais onde os componentes bióticos e abióticos interagem e estão inseparavelmente relacionados. Verdadeiríssimo também, né? A gente lembra que viu que o ecossistema é justamente a interação entre os fatores vivos, que são os seres vivos, e os fatores não vivos, luz, calor, tá? E eles têm que estar interagindo um com o outro. Não tem como ter um ecossistema só com um deles, tá? Os seres heterótrofos são, em sua maioria, organismos que produzem o próprio alimento, dependendo dessa forma de outros seres vivos para manterem-se vivos. Gente, heterótrofos produz o próprio alimento? Não. Não, são os autótrofos. Heterótrofos não produzem o próprio alimento, tá? Então, gabarito letra D. Vamos ver a letra E. Populações que habitam a Ele mesma... ainda se contradiz na coisa. Ele ainda fala que dependem de outros seres vivos para se manter vivo. Se ele produz o próprio alimento, para que ele ia ter que ir atrás de outro? Né? Então tá errado duas vezes. Letra E. Populações que habitam a mesma área mantêm entre si várias relações e formam um novo nível de organização, chamado de comunidade, biocinese ou biota. Verdadeiro, né? Quando você tem populações diferentes numa mesma área, você tem uma comunidade. Pessoal, ok aí? A questão 2? Aqui. Ok? Sim, sim. Pronto. Nairinha e Alisson, ok aí? Ok. Pronto, então vamos adiante. Qualquer dúvida vocês avisam. Terceira, essa aqui é boa. Uma grande área de vegetação foi devastada e esse fato provocou a emigração de diversas espécies de consumidores primários para uma comunidade vizinha em equilíbrio. Então presta atenção. Você tinha aqui duas comunidades, uma aqui e uma aqui. Como houve uma devastação dessa daqui, os consumidores primários que viviam aqui migraram para cá, vieram para cá. Espera-se que nesta comunidade, em um primeiro momento, aconteça o quê? A. Aumenta o número de consumidor secundário e diminua a competição entre os herbívoros. Letra B. Aumente o número de produtores e diminua a competição entre os carnívoros. Letra C. Aumente o número de herbívoros e aumente a competição entre os carnívoros. Diminua o número de produtor e não altera a população de consumidor. Ou diminua o número de produtor e aumente a competição entre os herbívoros. Essa questão ela é muito boa. Vocês têm que Letra pensar. Pedro foi de E. Quem mais? Gente, Assim. consumidor primário se alimenta de quê? Se ele é consumidor primário é porque ele se alimenta dos produtores, do né? produtor. Do produtor. Então eles são herbívoros. Concordam? Faz sentido. Produtor, consumidor primário. Gente, vamos lá. Aumenta o número de consumidor secundário. Se a questão está falando que quem está vindo para cá é o primário, como é que vai aumentar o número de secundário? Tá fora. Aumenta o número de produtor. Pessoal, se está indo consumidor primário para outra comunidade, você aumentou a quantidade de consumidor primário aqui. Se tem mais consumidor primário, ou seja, tem mais seres que estão se alimentando de plantas, os produtores vai aumentar? Não. Não, gente. Se está indo consumidor primário para outra comunidade, obviamente que o número de produtor vai diminuindo, não é não? Vocês entenderam? Sim. Tá? Imagina um bocado de vaca que estava num terreno e foi todas as vacas do terreno foi para outro terreno onde já tinha vaca. O capim com certeza vai diminuir. Então o que é que acontece? Diminui o número de produtor. E aí aqui, ó, aqui já tinha consumidor primário vivendo em harmonia. Aí vem uma galera lá da favela do Gato Morto pra cá. Da favela. Vem a galera saindo de um lugar para vir para outro.
que é que vai acontecer entre esses consumidores primários? Vão ficar de boa, em harmonia? Um tomando a boca do outro? Não. Obviamente que vai aumentar a competição entre eles. Então, letra E, diminui o número de produtor e aumenta a competição entre os herbívoros, tá? A letra C poderia estar correta também? Sim. Só que por que não é a letra C? A letra C está certa. Mas por que o gabarito dessa questão é a E? É um detalhe que eu acho que vocês não perceberam. É porque aumenta os primários, já que são herbívoros, e lá pode ter carnívoro, então vai aumentar a competição. Se aumenta a quantidade de consumidor primário, obviamente que vai haver competição entre os carnívoros. Gente, não vai haver competição entre os carnívoros. Por quê? Ia ter competição se tivesse diminuindo o número de consumidor primário. Aí eles iam brigar. Só que como tem muito consumidor primário chegando, é um banquete, tem para todo mundo. Ah, é verdade. Então eles não vai ter competição, porque não está diminuindo, está aumentando, tá? Então gabarito aqui, letra E, tá certo? Apostei na E. Eu ganhei. Questãozinha muito boa, tá? Podemos ir para a próxima? Se quiser. Pronto, então vamos lá. Próxima. Essa aqui nós vamos demorar um pouquinho. Analise a teia alimentar e marque a alternativa correta. Pessoal, toda vez que tiver uma questão de teia alimentar, antes de você ler os itens, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai determinar o nível trófico de todo mundo. Então, bora lá. Ó. Capim, produtor. Vamos seguir primeiro essa cadeia aqui. Ó. Capim, boi, homem. O boi aqui é consumidor primário. O homem Primário. o homem que vai se alimentar do boi, Secundário. consumidor secundário. Ótimo. Secundário. Agora vamos olhar para de baixo. Capim, gafanhoto. O gafanhoto aqui é primário. Capim, gafanhoto, gavião. O gavião aqui está sendo secundário. Agora, se eu olho para cá, ó, capim, gafanhoto, galinha. A galinha é consumidor secundário. A cobra é consumidor o quê? Terciário. Terciário. E o gavião? Aqui agora o gavião é quaternário. Ó. Capim, gafanhoto, galinha, cobra, gavião. O gavião aqui está se comportando como quaternário. Só pode ele ocupar dois níveis? Pode, porque isso aqui é uma teia, não é uma cadeia. E detalhe, o gavião ainda é terciário também. Se eu olhar para cá, ó, capim, gafanhoto, galinha, gavião. Então ele também é terciário. E o homem? O homem também é terciário. Me digam por quê? Terciário. Analisando por Que onde? é Capim, gafanhoto, galinha e homem. Pronto, se eu analisar capim, gafanhoto, galinha, homem, ele passa a ser terciário, tá? Gente, acho que a gente já analisou todas. Naira, Alisson, deu pra entender o que foi que a gente fez aqui? Ok, né? Pronto, ótimo. Não sabia que galinha comia gafanhoto, não. Nessa teia ela come. Ah, não. Uma galinha Não fit. come não? Só vi a galinha comendo milho. Mas se aqui tá dizendo que come gafanhoto, come também. Come inseto, tio. Come inseto. Come. Oxe, não come. Claro que come. Me faltou inseto. É. Então, Então ela come. pronto. Ó, agora que vocês já determinaram os níveis tróficos, agora vamos para o item. Ele quer o item correto. Na T representada na questão, o capim é consumidor primário. Falso. Falso. Não tem condição, né? Capim não é... É um capim, ele não vai comer ninguém. Na teia abaixo, era para ser em cima, a galinha atua como consumidora secundária e primária, a depender da cadeia analisada. Gente, em nenhuma cadeia a galinha vai ser primário. Todas as opções aqui só tem como ela ser secundária. Seria primário se tivesse uma seta do capim direto para a galinha. Aí sim, mas não tem. Então ela é secundária. Próxima. Na teia representada, o homem ocupa a posição de consumidor primário e terciário, a depender da cadeia. Da cadeia. Apareceu duas vezes aqui. Foi mal. Oxi. Gente, tá falso.
Porque o homem, ele ocupa o papel de Não é terciário, primário. mas ele não é primário, ele é secundário. Secundário e terciário. D. O boi e o gafanhoto são os únicos consumidores primários da teia. Verdadeiro. O boi Tá certo. e o gafanhoto são os únicos consumidores primários da teia. Ok. E letra E, o gavião ocupa apenas a classificação de consumidor terciário. Não, o gavião tá que nem o Julius aqui, tem 3 empregos. Ele é secundário, quaternário e terciário. Então, Eu entendi a falso, referência. né? Tem 3 níveis tróficos diferentes aqui. Gente, ok, a questãozinha da teia. Tá certo. De boinha, de buenas. Então, ótimo. E por último, eu coloquei uma questão do livro de vocês que eu achei interessante, tá? Página 617, questão de número 5. Só, eu ainda não passei nenhuma atividade para vocês, tá? Só vou passar quando eu fechar a ecologia, quando eu acabar tudo de ecologia, que aí eu passo uma atividade só. Só que ela vai ser um pouco maior, Uma né? atividade não. Um Obviamente. monte de atividade. Não, um monte não. Eu vou selecionar pelo menos 3 questões de cada tópico. Aí eu passo a atividade do livro para você no presencial e pro pessoal do online, essas questões do livro eu transformo no Forms, tá? Mas só vou passar quando eu acabar tudo que eu planejei de ecologia. Vamos lá, questão de número 5, achei muito boa. Um agricultor utilizou um agrotóxico persistente para eliminar insetos que atacavam sua plantação de algodão. Como você explica a presença desse agrotóxico no organismo de algumas espécies de aves, já que essas aves não comem plantas de algodão? Como é que você explica o fato de ter agrotóxico no corpo dessas aves? Porque as aves comem os insetos. Gente, E já que cada energia passa por um, aí chegou negativo. Gente, como esse agrotóxico é persistente, significa o quê? Que ele vai se acumulando ao longo da cadeia alimentar. Então, se as plantas com algodão absorveram o agrotóxico, quando as aves comerem essas plantas, esse agrotóxico vai passar para as aves. Então, mesmo ela não comendo a planta de algodão, né? ah, Como ela comer os insetos e esses insetos comeram as plantas, elas vão acabar tendo esse agrotóxico no organismo, tá certo? Aprenda uma coisa, bote aí no caderno de vocês um conceito muito importante. Quando você tem substâncias que elas vão se acumulando ao longo da cadeia e elas vão aumentando a quantidade, essas substâncias são chamadas de substâncias bioacumulativas. Anote isso aí. Então, por exemplo, eu tenho aqui produtor, aí eu tenho aqui setinha, né? Consumidor primário, aí eu tenho aqui setinha consumidor secundário e eu tenho aqui setinha consumidor terciário. Se uma substância é bioacumulativa, significa que a quantidade dela no produtor, quando o consumidor primário se alimentar do produtor, a quantidade dessa substância ela vai se acumulando, então ela vai ser maior no produtor. O consumidor secundário se alimenta do produtor, a substância passa para ele, só que ela já vai se acumulando uma quantidade ainda maior. Quando chega no terciário, a quantidade é ainda maior, então ela vai se acumulando ao longo da cadeia. E isso são chamadas de substâncias bioacumulativas, ou esse fenômeno pode ser chamado também de magnificação trófica. Combinado? Ok, pessoas? Sim, sim, Pronto. sim, Então, sim, esse sim. fenômeno ou eu chamo de bioacumulação, ou ele é conhecido nos vestibulares também como magnificação trófica, tá? Isso acontece principalmente com agrotóxicos. Muitos agrotóxicos são bioacumulativos, né? E aí ele vai se acumulando na cadeia e aí é muito tenso. Porque quando o homem for se alimentar, geralmente nós somos o último elo da cadeia, né? Nós somos o último consumidor. Então vai sobrar mais pra gente. Literalmente, entendeu? Sobra mais pra nós. Repete como é a substância Bioacumulação, bioacumulativa. bioacumulação ou magnificação trófica. Mas o que é isso mesmo? O Que acúmulo acumula é quando cada. uma substância vai se acumulando ao longo da cadeia alimentar. Certo? Gente, ok até aqui, tudo bem? Tudo. Pronto, tá muito bem. Naira e Alisson, ok? Deu pra pegar aí o que a gente viu na aula e as questõezinhas?
entender. Pronto, show de bola. Então, pessoal, quarta-feira que vem, show, Alisson. Quarta-feira que vem, a gente começa a falar de pirâmides ecológicas, tá? E aí, na sexta-feira a gente fala de ciclos biogeoquímicos. Aí, no caso, né, antes de eu falar de ciclos biogeoquímicos, eu vou fazer um resumo da aula de pirâmides para o pessoal que está no online, tá bom? Então, a gente se encontra sexta-feira e presencial nós se encontramos quarta-feira, tá bom? Quarta-feira nós temos química e temos biologia, tá? Ok, pessoal? Tranquilo? Na segunda também, não? Aí é, verdade. Segunda-feira com biologia, né? E quarta-feira que é química. Foi mal. Aí na sexta a gente se encontra com biologia de novo aqui no ao vivo. Que aí eu faço o apanhado do que a gente viu pro pessoal do online e a gente já segue com o novo conteúdo, tá? Tá acostumado com o horário anterior, né? É. De acordo com os meus botões, eu acredito que sexta-feira a gente consiga terminar metade dos ciclos biogeoquímicos. E aí, na segunda-feira a gente encerra no presencial, né? Ciclos biogeoquímicos. Aí na outra sexta eu já faço ali, eu já comento os ciclos que faltou, né, pro pessoal do online. E aí a gente já começa a falar de reprodução, tá? Eu ia falar de plantas, mas eu vou aproveitar esse período que ainda estou com vocês para trocar. Vou deixar para plantas ser vista só em agosto, e aí o professor novo aí de vocês vai dar plantas para vocês, e eu quero que vocês vejam sexualidade comigo, né? Que é um assunto que cai no IFCE, sistema reprodutor masculino e feminino, né? E as ISTs, tá bom? Então vocês vão ter aula de sexualidade com Joe. É muito legal. E aí, quando for em agosto, o outro professor que vier, né? Aí ele dá continuidade com botânica com vocês. Tá bom? Pode ser? Então, combinado. Então a gente termina essa parte de Porque tem ecologia. que. Vai ficar faltando, gente, só um pedacinho de ecologia, tá? Que aí Tá bom. eu vou deixar tudo para agosto. E aí, quando o outro professor vier, aí ele continua o pedacinho de ecologia que vai ficar faltando e a parte de botânica que vai ficar faltando. Eu vou deixar tudo isso para agosto, que aí fica com ele. Eu vou aproveitar esse momento para dar sexualidade para vocês. Que era para vocês terem visto era para vocês terem visto no oitavo ano, né? Mas não viram, então, que o oitavo ano tá vendo agora. Na verdade, eles já terminaram, né? O oitavo ano vai começar a ver embriologia comigo agora, né? Que é o estudo do embrião até chegar no bebê, até a gravidez, parto, todo o processo do feto. Aí vocês vão ver pelo menos a parte de sexualidade e sistema reprodutor, que o IFCE gosta Oxe, bastante, porque tu viu? tem que ir, cara. Porque eu tenho que ir, né, irmão? A gente paga seu salário. A Paga. gente paga. Cada um paga R$ 20. Chega nem em 1% do salário do Estado, meu povo. Graças a Deus. Então, pessoal, bota só o nome de vocês aí, tá? E aí, semana que vem a gente se vê. Gabi. Laiane, Pedro, Ingrid, Alisson, Cauaninha, Naira, Gabi, Melissa, Silbele, Karen, 85523993, Caleb, Decorou o Duda. número. Decorei não, chutei. Tudo errado. Então pronto, nos vemos segunda e quarta-feira a gente se vê para aula experimental. Pessoal que está no online, vocês já viram o vídeo de balanceamento que eu postei de química? Já, né? O quê? Pronto, a Naira já viu. Gente, a gente vai fazer um experimento, vocês nem vão. Se fosse vocês, eu ia pro presencial, viu? Laiane A gente é vai fazer um paia. experimento muito massa, Vamos entendeu? explodir a sala de aula. Vamos explodir a sala. Bora. Pronto, muito bem. Então, pessoal que está no online, não deixe de ver os vídeos, tá? Para vocês não se perderem no conteúdo, tá bom? Naira e Alisson e Duda que estão no online aí, vocês viram os dois vídeos, né? Tanto o balanceamento como a parte de introdução a reações, né? Reagente, o que é produto. Pronto, muito bem. Então pronto. Ótimo. Então, pessoal, quarta-feira que vem, né, o vídeo de vocês. Aí, pessoal do online, eu já gravei um vídeo também. Quarta-feira que vem, né, o vídeo já está postado, né, que vai ser sobre exercícios. Então, eu resolvi lá mais 3 questõezinhas com o pessoal do online
para vocês fixarem bem balanceamento, porque no presencial a gente também resolveu muita questão. E aí eu também fiz um vídeo com questões para vocês, tá? Então, gente, até semana que vem. Fiquem com Deus, vão dormir, que eu também vou. Mentira, não vou dormir não. Tenho que preparar a aula, que eu ainda vou dar aula de noite sobre gases. Não é nada. Não, ainda tenho uma aula mais tarde. Ai, meu naná. Tchau, pessoal. Tchau, Alecrim Dourado. Tchau, Gabi. Tchau, tchau. Alecrim. Não, Gabi, não, Gabi. Não, Gabi. Tu deu tchau errado, Gabi. Agora pode ir embora. Tchau. Tchau. Diz. Tchau, Carlinhos. Tchau, Alecrim fofinho. Sim. Oi, o que é que tu quer? E aí, essa lasanha saiu não? Essa lasanha não sai mais é nada. Tchau. Sai a vacina, mas não sai a lasanha. Tchau. Tchau. Deus, muito obrigado. Toda vez eu vou agradecer, Senhor. Toda vez eu vou agradecer. Cada hora que eu terminar. Por ter dado certo.